Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou começando a gravar um vídeo e esse vídeo vai se desenrolar ao longo de várias semanas ou talvez até meses, né? É um vídeo que vai destoar um pouquinho dos vídeos que nós temos aqui no canal Ciência Traduzida, né? Aqui a gente tem mais vídeos de aulas, né, de conteúdos sobre biologia. Eu sou professor de biologia, né? Mas esse vídeo particularmente está relacionado com algo muito pessoal, relacionado à minha saúde. Amanhã, exatamente amanhã, eu passarei por um transplante de córnea. Passarei por um transplante de córnea, então por isso achei legal abordar esse assunto, né? Tanto como forma de divulgação científica também, porque, né, tem a ver com ciência, é claro, né, com a evolução da ciência, da medicina, da oftalmologia, também, né, para esclarecer dúvidas de pessoas que talvez estejam na fila aí esperando para fazer um transplante de córnea também, né? E às vezes a pessoa fica meio preocupada, meio ansiosa, como que vai ser a minha recuperação, né? Então eu vou tentar mostrar mais ou menos como que é o processo de recuperação ao longo dos dias que eu vou passar aqui, né? E por falar em pessoas que estão na fila, outra função desse vídeo é essa, né? Fazer um apelo, né, para doação de órgãos, tá? Oi pessoal, chegou o grande dia então, é hoje, tô saindo agora para fazer a cirurgia, né? 8 horas de jejum, que é necessário mesmo sendo com anestesia local, né? Tá aí, essa é a última vista do meu olho antes da cirurgia. Falou? Até mais. Bom, então vamos lá. Eu quero começar primeiro contando a minha história, o problema de visão que eu tenho e como eu cheguei, né, nesse ponto que eu estou aqui hoje. Eu tenho um problema de visão chamado ceratocone. Ceratocone, o nome meio que já diz o que tem, né, o que ocorre no ceratocone. Cerato vem de keratos, que é a córnea, e cone literalmente, porque ela começa a formar um cone. Ela começa a formar um cone, ela começa a ficar bicuda. A córnea começa a ficar bicuda e isso atrapalha a visão, né? A córnea não tem um formato normal. No que diz respeito ao desenvolvimento do ceratocone, muito tempo eu venho, né, estudando o que aparece nos livros aí para descobrir se é genético ou não. Inclusive, tinha muita preocupação que talvez meu filho viesse a ter esse tipo de problema também, mas felizmente ele não tem. Mas deve ter um componente genético sim, porque há outras pessoas, primos, primas da minha família que têm também, né? Parece que tem a ver com, na verdade, uma coisa meio indireta, uma espécie de alergia que a gente tende a ter, as pessoas que têm ceratocone, né? Uma alergia, e que nos leva a coçar muito os olhos. E eu lembro que quando criança eu era realmente uma criança que coçava muito os olhos, e inclusive minha médica sempre fala, né, quando eu perguntava a respeito do meu filho, do risco dele vir a ter ceratocone, ela falava, ó, evite o máximo que ele coce os olhos. Então se você tem ceratocone, ou se você está numa fase inicial, não quer que ele se desenvolva muito, então, evite coçar os olhos. Se você teve ceratocone e tem filhos, não quer que eles desenvolvam o problema mais grave na córnea, é importante evitar coçar os olhos, porque parece que a mecânica mesmo, o ato mecânico de coçar os olhos vai deixando a córnea menos saudável, né, vai fazendo com que ela sofra esse problema, ela vai ficando com um formato cônico e isso atrapalha muito a visão. Acaba sendo uma espécie de astigmatismo extremamente grave, né? Porque a imagem fica muito borrada, muito deformada. Até interessante como eu descobri que tinha um problema de visão e não tinha nem percebido que tinha, né? Na época, quando adolescente, com 14, 15 anos mais ou menos, eu acabei descobrindo. E é justamente nesse período que o ceratocone geralmente é diagnosticado, por volta dos 14, 15 anos, que é quando tem o primeiro estirão de crescimento, né? Então, eu dizia que no meu caso foi cômico. O que foi cômico, né?
Eu estava na sala de aula e peguei os óculos de um amigo meu, né? Eu não usava óculos na época. Peguei os óculos de um amigo meu para brincar, para tipo, fazer imitação, para imitá-lo. Pus os óculos e aí tinha algo escrito lá na frente na lousa. Eu olhei e falei, nossa, consegui ler tudo que tem lá na lousa. Nossa, eu não, peraí, eu não consigo ler aquelas coisas. E quando eu peguei os óculos do meu amigo, eu fiquei espantado. Falei, nossa, que eu consegui ver perfeitamente o que estava na lousa, né? Aí meu amigo falou, cara, você deve ter problema de visão, procura um oftalmologista, né? E foi o que eu fiz, é claro. Passei com o oftalmologista e aí ele fez o diagnóstico. Eu já estava só com 30% de visão e não tinha me dado conta disso. Não tinha me dado conta porque o mundo do jeito que eu via, eu achava que era o normal e não era, né? Então ele falou, ó, você tem ceratocone, no seu caso já está um pouco avançado. E na época, o ceratocone, quando um pouco mais avançado, não corrige só com os óculos, não tem como, né? Na época se usavam lentes de contato de acrílico, lentes extremamente duras, né, de acrílico mesmo, né, lente que vai direto no olho, e o intuito é justamente, né, forçar a córnea para que ela fique no local, né. Hoje em dia, o tratamento inicial para casos mais graves ainda é esse, usar lente de contato, só que hoje as lentes avançaram, né, hoje existem lentes chamadas gás permeáveis, né, que permitem a passagem de oxigênio. Naquela época elas não eram assim. Então tinha que usar a lente durante um certo tempo, tirar por um período para que a córnea pudesse ser oxigenada, né? Mas o detalhe é esse, né? Eu descobri por brincadeira e o médico falou, ó, você provavelmente mais lá na frente vai ter que fazer um transplante, né? Fui usando a lente de acrílico durante alguns anos. Eu descobri por volta dos 15 anos, né, que tinha ceratocone. Só que o meu problema, particularmente, evoluiu muito rápido. Meu ceratocone evoluiu bastante rápido, né, o que não é muito comum, tá? Com 21 anos, eu estava precisando fazer um transplante mesmo. Precisei fazer o transplante porque nem a lente de contato aderia mais aos meus olhos, né? A lente caía, a lente machucava o próprio olho, ulcerava, né? Ela estava causando prejuízos ao próprio olho. Então, realmente, eu fui inscrito no banco de olhos e, num prazo de um ano, mais ou menos, como a minha situação era muito grave, eu consegui o primeiro transplante. O primeiro, na verdade, eu fiz no olho direito, né? Na época era muito diferente do que é hoje em dia, né? Era uma cirurgia com anestesia geral, até a forma de recuperação, né? Eles pediam para ter extrema higiene, é óbvio, no processo de recuperação, para ficar deitado 15 dias, para que a córnea não viesse a descolar, porque a gente leva pontos no olho e tal. Mas isso mudou um pouco hoje em dia, não é mais assim. A cirurgia que eu vou fazer amanhã, por exemplo, não é com anestesia geral, é só com anestesia local, né? Os médicos recomendam que você tome cuidados, né? Por exemplo, amanhã eu vou sair do hospital com um tampão, né? Eu vou operar esse olho aqui, eu vou sair com um tampão. Depois de 24 horas, passarei com a minha médica de novo, ela vai tirar o curativo, vai ver se está tudo legal. Aí eu vou ter que ficar pingando colírios basicamente corticoides para evitar a rejeição e antibiótico para evitar também uma infecção, né? Primeiro no intervalo de tempo mais curto, né? Provavelmente a cada 4 horas, depois isso vai se estendendo a cada 6 horas, depois a cada 12 horas e ao longo das semanas, né? Eu vou gravando os vídeos aqui, irei gravando os vídeos para a gente acompanhar a evolução, né? E aí, pessoal, tudo bem? Acabei de sair da cirurgia. Olho esquerdo, certinho. Estou me sentindo muito bem, ainda sob efeito, acho que dos anestésicos. Correu tudo bem, mais ou menos 3 horas entre a espera e a cirurgia. E agora vou para casa. Passei pela cirurgia hoje pela manhã, entrei mais ou menos às 11 horas no centro cirúrgico.
A título de curiosidade, se você tem curiosidade de o que rola lá, você faz só aqueles exames prévios, né, de pressão, batimentos cardíacos e tal, perguntam os seus dados, se você toma medicamentos. Depois a gente vai para a sala em que eles põem o acesso para injeção do medicamento só para você ficar um pouco mais relaxado ali, né? Não foi com anestesia geral. Fui para a sala de cirurgia por volta das 11 horas. Durante a cirurgia, eles colocam uma espécie de pano, né, no rosto da gente, para que a gente não veja o que está acontecendo, é óbvio, né? Fica exposto só o olho a ser operado, que no meu caso eu já falei foi esquerdo. Uma luz muito forte, então você não vê nada, mas também você não sente nada, não senti nada, você fica acordado, um pouco sedado. Conversei com a médica durante a cirurgia, mas não senti realmente nada, né? Saí mais relaxado até. Um tempinho no pós-cirúrgico ali, uma meia hora, uma hora mais ou menos, não sei precisar porque estava tão relaxado que eu não lembro. E depois, vida que segue, a gente volta para casa, a anestesia vai passando gradativamente, dá para segurar legal com analgésico comum, né? Eu, por exemplo, tomei dipirona e tô sentindo um pouquinho de dor assim, mas não é nada absurdo, né? E amanhã que eu vou tirar o curativo, né? E a gente vai ver o resultado de como tá, se tá tudo ok, mas eu creio que sim, né? Então, como eu falei, hoje, atualmente, um transplante de córnea é bem mais tranquilo do que lá no início dos anos 90, quando eu fiz o primeiro. Tá correndo tudo bem por enquanto, tudo legal. É isso aí, galera. Hoje é o meu primeiro dia pós-cirurgia, né? Eu operei ontem, passei hoje no consultório da minha médica pela manhã. Ela examinou, falou que tá tudo ok, que a córnea tá legal, o olho tá bem vermelho, mas isso está dentro do esperado, porque é um procedimento, né, um pouco invasivo, e no meu caso ainda mais, porque houve o implante de uma íris artificial. Ela teve que dar alguns pontos na esclera, que é a parte branca do olho. Então essa parte branca do olho está muito vermelha. No entanto, ela falou que a córnea está bem saudável, tá bacana. Devo tomar os cuidados, né, fazer compressa, né, com gases frias e pingar os colírios, né, um de antibiótico e outro de corticoide, para evitar a rejeição. Basicamente é isso, tá tudo ok. Agora eu vou mostrar como é que tá o olho, né? Então, se você tem aflição com coisas assim, meio, né, com o olho meio vermelho, com uma aparência meio estranha, talvez seja melhor você correr essa parte do vídeo, tá? Mas para quem tem mais curiosidade, vou mostrar agora, tá? Acho que tá dando para ver aí, né, que tá bastante vermelho, mas apesar dessa vermelhidão aqui, o que importa é a córnea aqui no centro que tá legal, né? Então, primeiro dia pós-cirurgia, senti um pouquinho mais de desconforto hoje, né, um pouco mais de dor, de um pouco mais com as compressas, com as gases, gase fria, com soro, né? Dá uma amenizada nisso e tá dando para segurar só com dipirona. Uma coisinha que eu esqueci, né? Eu falei da aparência do olho. Quanto à percepção visual, eu ainda não tô vendo legal, tá? A córnea ainda tá muito edemaciada, quer dizer, tá inchada, né? Ela não tá transparente. Além disso, também tem uma lente protetora, né? Tem uma lente sobre a córnea para proteger. Essa lente vai ser retirada na próxima consulta, que eu vou passar daqui mais ou menos uns 6 dias. É isso aí, pessoal. Continuando, né, aquela nossa sequência de vídeos sobre a evolução do meu pós-cirúrgico. Na verdade, o último vídeo que eu gravei tem mais ou menos 10 dias, aliás, para ser sincero, 11 dias, né?
Eu optei por espaçar um pouco mais a gravação da evolução, porque o processo é bem gradual. Dia a dia as diferenças são pequenas, né? Agora, desses últimos 10 dias para o dia de hoje, vocês vão perceber uma diferença grande, né? Que o olho está bem menos vermelho. Já passei em consulta, tem mais ou menos uns 7 dias. A médica disse que está tudo ok, está correndo tudo bem, né? Dentro do esperado. Como eu já fiz outras cirurgias desse tipo, eu sei, né, que isso é normal, né, que está dentro do esperado mesmo, que a recuperação da visão é bastante lenta, vai clareando paulatinamente, né, mas havia uma lente protetora, no meu caso, que foi retirada, pontos segurando a íris artificial que foi implantada, né, mas tá tudo correndo bem, tá tudo dentro do esperado, como eu falei, né? A visão está melhorando gradativamente, está clareando, né? Porque está uma coisa meio que nublada, e vai clareando e vai melhorando, mas é um processo lento, demorado, pode demorar de 6 meses até 1 ano, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência nesse período mesmo, né? E, como eu disse, ó, vou mostrar o olho aqui, ok. Agora vocês vão perceber uma diferença grande entre o último vídeo que eu gravei, mas ainda está um pouquinho avermelhado, né? Aqui embaixo principalmente. Continuo usando colírios à base de corticoide para evitar uma possível rejeição, mas está correndo tudo ok, tudo dentro do esperado, né? Mas tem que tomar certos cuidados, não posso erguer peso, né? Não posso exagerar também, mas vida normal, vida que segue. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no consultório da doutora Luciene Barbosa, médica especialista em transplantes de córnea, né? E eu vou pedir para ela se apresentar rapidamente, para a gente depois começar umas perguntas aqui para esclarecer algumas dúvidas quanto ao transplante, quanto à córnea. Olá, obrigada, Ailton, pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante. Eu sou Luciene Barbosa de Souza, sou oftalmologista, especialista em córnea e doenças externas e banco de olhos. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás e fiz a minha especialização na Universidade Federal de São Paulo, mestrado e doutorado, e fiz uma subespecialização em banco de olhos e transplante de córnea na Universidade da Califórnia. E já tem aí pelo menos uns 30 anos de caminhos em transplante de córnea, em doenças de córnea e todas as alterações que a gente tem. Bom, eu tenho quase 30 anos de experiência como transplantado, né? E por isso tenho a doutora como referência aqui para mim e recorri a ela para fazer essa entrevista, essa apresentação. E também queria agradecer muito, né, a ter cedido parte do tempo para nos ajudar aí na gravação desse vídeo, né? Eu queria começar perguntando como você começou a realizar cirurgias, né, de transplante? Por que na oftalmologia, ou por que a oftalmologia, por que transplantes, né? Então, a oftalmologia, ela tem várias subespecializações, né? Então, a gente pode fazer, antigamente eu tinha um colega que falava que chegava um ponto que dentro da oftalmologia a gente ia ser especialista em olho direito e olho esquerdo. E quase está mais ou menos isso, está quase nisso mesmo, que dentro da parte de doenças externas e córnea, a gente tem subespecializações. E o transplante de córnea é uma dessas subespecializações, né? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, que eu encontrei dentro da oftalmologia, que eu consigo ajudar os pacientes num tempo num espaço de tempo mais curto. Eu tenho mais resultados e a satisfação do paciente quando ele tem a reabilitação visual pós-transplante de córnea é bastante gratificante para o paciente e para nós. E não deixa de ser uma responsabilidade muito grande do ponto de vista social, porque envolve uma participação da população de uma maneira geral quando a gente precisa de um tecido para fazer essa recuperação. Então não é só trabalhar como oftalmologista, eu tenho que trabalhar com a população para tentar conseguir essa doação e eu tenho a responsabilidade de usar bem aquele tecido que foi doado por uma família num momento tão difícil da vida dele, que é a hora que ele perde um ente querido. Então acho que todo esse apelo fez com que eu gostasse mais de córnea e doenças externas e aí acabei
me desenvolvendo nessa área, né? Tive a oportunidade de começar a trabalhar logo que eu comecei, que eu fui para os Estados Unidos. Quando voltei, eu já fui trabalhar no Banco de Olhos de Sorocaba, no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que eu trabalhei lá durante 15 anos. Entrei na Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, então a gente desenvolveu todo o processo de desenvolvimento de banco de olhos no Brasil, foi feito com a minha participação, a participação de outros colegas, e isso realmente é muito gratificante, porque a gente saiu de uma situação onde não tinha córnea, ou se tivesse córnea, os pacientes iam esperar nos IMLs para pedir a córnea para as famílias, para os familiares. Não existia exame para saber se a córnea tinha qualidade, ou não existia exame para saber se a córnea, se o doador tinha doença ou não tinha, que podia ser transmitida para o paciente. Então, assim, isso tudo foi construído nesses últimos anos, né? Quando surgiu o sistema de transplantes, e aí a coisa realmente começou a se tornar uma atividade profissional, e a gente teve a oportunidade de participar disso tudo. Então, realmente, hoje, a situação de transplantes não só de córnea, mas de transplantes no Brasil é uma situação muito diferente. Se tem uma coisa que tem muitos problemas no país, mas se tem uma das coisas que a gente fala que a gente pode se orgulhar é do Sistema Nacional de Transplantes do Brasil, porque ele é um dos maiores sistemas realmente públicos de transplantes de órgãos e tecidos que a gente tem no mundo. Então, a gente pode não fazer o maior número de transplantes, mas sistema público e com transparência, nós podemos nos orgulhar do nosso Sistema Nacional de Transplantes. Quer dizer, vai muito além da medicina, da oftalmologia, né? A capacidade de gerir, de gerenciar, e eu literalmente senti isso na pele, porque eu fiz os primeiros transplantes, eu precisei fazer ali no início da década de 90, eu lembro que a fila era muito demorada, né? E não sei se foi impressão minha, eu fiz lá no HC e era uma coisa assim, me chamaram para fazer o transplante, eu ficava internado e eu acho que aguardando a córnea chegar, né? Acho que é algo assim, esperando que... Era desse jeito, porque assim, a gente não tinha a preservação do tecido. A córnea, ó, para vocês terem uma ideia, é isso aqui, você já conhece, né? Então a gente tem aqui o globo ocular e aqui a córnea é isso aqui, esse seria a tampa do relógio. Então, só vale a pena eu trocar isso, a tampa do relógio, se ela está com defeito, se o restante do relógio está funcionando. Então, isso é importante. Quando que eu vou indicar um transplante de córnea? Quando o problema da visão está na córnea, que eu trocando essa córnea, o resto funciona bem. Isso aqui seria o relógio. Então, o cristalino tem que estar bom, a retina tem que estar boa, o nervo óptico tem que estar bom, o cérebro tem que estar bom. Aí tudo vai passar pela córnea. Se a córnea estiver ruim, nada chega até lá e nada volta de lá. Se a córnea estiver bem, o paciente tem condição de enxergar. Então, a primeira coisa é isso. E esse tecido, ele é um tecido, ele não é um órgão. O órgão é o olho. A córnea é um tecido, por isso que a gente fala transplante tecido, não o órgão inteiro. Esse tecido, ele precisa ser examinado, tem critérios para a gente poder captar, quer dizer, não é qualquer pessoa que quer, eu quero doar meus olhos. Você pode doar, mas não quer dizer que a sua doação vai ser utilizada para um paciente. Pode ser utilizada para pesquisa, pode ser utilizada para outros trabalhos, para evolução de técnicas, mas a característica do tecido para usar no ser humano, ela tem várias características. Isso é feito no banco de olhos. Então a gente tem exames que são feitos, exames de sangue que são feitos no doador, tem exame da córnea em si, exames que a gente faz na córnea para saber a qualidade, a gente avalia na lâmpada de fenda, a gente faz uma microscopia, que é uma contagem de células, para saber se essa córnea tem qualidade para ser usada para um determinado paciente. E aí você tem uma escolha do paciente, quer dizer, não é qualquer paciente que usa qualquer córnea. Quando a sua córnea saiu, eu sabia qual era o seu problema, eu sabia que tipo de córnea que eu queria. Então, na hora que eles me mandam, doutor, eu tenho esse tipo de córnea, serve para esse paciente? Aí eu falo, essa córnea pode ser para esse paciente. Se eu achar que essa córnea não é para esse paciente, eu falo, essa córnea não dá para esse paciente, passa para outro paciente. Aí a central, que isso é Secretaria de Saúde, vai passar essa córnea para o próximo paciente da fila. Então, ela precisa de um tempo, ela tem que estar preservada porque ela morre rápido. Então, a gente passa por um processamento que ela é colocada no meio de conservação hoje, que ela pode ficar até 14 dias. Então, eu tenho 14 dias
para chamar meu paciente, para programar a cirurgia, para pedir o material especial que eu possa precisar na cirurgia, para o paciente fazer exame, se ele precisar fazer algum exame específico para ver se a saúde dele está bem. Então me dá tempo de programar uma cirurgia que é eletiva, não é na urgência. Existem aquelas cirurgias que são feitas na urgência. Então isso mudou muito e as técnicas cirúrgicas também evoluíram muito. Hoje em dia a gente faz a maioria dos transplantes com anestesia local e sedação. Então o paciente nem precisa ficar internado. Ele fica internado no máximo 3, 4 horas, ou se o caso é um caso mais complicado, ou o paciente tem um problema de saúde maior, aí a gente interna o paciente, faz com anestesia geral, mas tornou-se uma cirurgia, tecnicamente falando, muito mais simples para ser realizada. Não quer dizer que ela é simples no pós-operatório. A cirurgia ela é difícil de ser indicada, porque uma vez que você faz um transplante, você muda a vida do paciente para o resto da vida. Não é alguma cirurgia de catarata que você faz, na semana seguinte você está enxergando tudo e acabou, vai embora, não precisa mais passar no consultório. Transplante é para o resto da vida. Eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu converso com os alunos e com meus pacientes mesmo, que o transplante de córnea, o paciente transplantado, é pior do que casamento. Casamento você pode se separar e ficar solteiro. Transplante não. Você pode brigar comigo, mas sem especialista em córnea, você não vai ficar. Então, é uma coisa realmente que a gente interfere na vida do paciente para o resto da vida. Então, a gente faz isso para a melhora do paciente. Então, a cirurgia em si é simples, a recuperação pós-operatório não é tão simples assim. Requer cuidados, requer um comprometimento do paciente muito importante, porque a responsabilidade que eu comentei, que eu tenho em relação à córnea que foi doada, o paciente recebeu a córnea. Então ele tem essa responsabilidade também de cuidar daquele tecido, daquela família que doou com todo carinho para recuperar. Então a responsabilidade que eu tenho, o paciente tem mais, porque se ele não usa colírio, se ele não faz o que a gente manda, perde a córnea, começa a ter rejeição, não volta. Então é uma irresponsabilidade nesse sentido, né? Às vezes ele faz, às vezes não depende só da responsabilidade, mas a gente chama sempre a atenção da responsabilidade que o paciente que recebe um transplante tem que ter em relação a isso. É um respeito em relação à família, em relação ao doador, porque é um órgão no final, é um tecido. Uma relação de gratidão, sem dúvida, com os doadores, com a família dos doadores, né? Aliás, quanto à doação, né? No Brasil a gente tem, por presunção, que todo mundo é doador. Não. Mas não necessariamente. Né? Não temos. A primeira legislação que saiu para transplante, ela era presumida. Então, doação presumida. O que aconteceu? O sistema era muito novo. Todo mundo saiu para declarar não doador. Porque tinha medo de que chegasse no hospital, iam tirar o rim, ia tirar olho, porque não sabia o que... Então, assim, ainda tem aquelas foi exatamente do cara que é encontrado tudo numa isso. banheira sem órgãos. O banco de olhos faz um trabalho enorme, todo mundo faz um trabalho enorme para doação. Uma coisa errada, joga abaixo todo o trabalho feito. Então, o que foi feito? Mudou. Então, hoje não é doação presumida. A doação, mesmo que você seja doador, que você se declare doador, a doação só acontece se a família autorizar a doação. E não é qualquer ente da família. Então, é primeiro e segundo grau que pode autorizar. E qualquer dúvida na doação, por exemplo, está o filho e a esposa. O filho quer doar, a esposa não quer doar, o banco de olhos não faz a captação. Ele faz, olha, vocês entram no acordo, ou se não entra no acordo, fica para uma próxima vez, pensa, a gente faz uma orientação, a gente usa essa oportunidade para ensinar o que é a doação, o que é o processo de doação, a importância disso tudo, mas a gente vai usar numa outra, quer dizer, a gente não discute, é uma opção realmente da família, mas a família precisa fazer a aceitação, aceitar realmente a doação. Hoje em dia tem existe um projeto, né, que não é projeto, ele já é lei, né, que você pode fazer nos cartórios e por internet você pode se tornar doador, se manifestar como doador oficialmente. Mas mesmo com isso sendo um documento oficial, nenhum hospital, nenhum transplantador, nenhum banco de olhos faz a retirada do órgão sem a autorização familiar. Tem que assinar. Não tomar frente. Não, a família tem que assinar com testemunha,
tem que estar ciente de tudo isso que a gente está conversando, tem que estar ciente que esse tecido vai ser examinado, que se ele não tiver na qualidade, ele não vai ser distribuído para transplante, ele pode ser distribuído para pesquisa ou para outra finalidade, para estudo. E se a família quiser falar, não, eu só quero usar se for para paciente. Tudo bem, a gente faz e só vai usar para o paciente. Ah, não, eu só quero usar se for para pesquisa. A gente só faz isso, a gente respeita isso, e isso é lei. Então, isso é totalmente averiguado e auditado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, pelo Sistema Nacional de Transplantes, pela Secretaria de Saúde. Então, isso é uma coisa muito séria. Quem pode ser doador? Qualquer um pode ser doador. Então, se você quer doar, avise a sua família, fale que você quer ser doador. Na nossa legislação, podem ser doadores menores que 2 anos e acima de 80 anos. Ah, mas meu avô tem 85, ele quer ser doador, ele não pode ser doador? Ele pode sim ser doador, mas esse tecido não vai ser utilizado para paciente, vai ser utilizado para outras situações, como estudo, pesquisa e tudo mais, mas para pacientes não. Isso é determinado pela nossa legislação de acordo com os trabalhos todos, que são os tecidos que tem uma qualidade maior, né? E doenças, eu uso óculos, eu posso ser doador? Pode, você pode ser doador. O óculos não vai interferir na qualidade da sua córnea, a não ser que tenha uma doença de córnea, como por exemplo ceratocone, né? Então, pacientes que têm ceratocone, eles podem doar, mas esse tecido, a córnea inteira não vai ser utilizada para um paciente. Partes dessa córnea podem ser utilizadas para paciente, mas a gente nunca vai fazer... Que seja destinado para pesquisa. Mas não, porque hoje tem várias técnicas de cirurgia, né? Então existem as técnicas de transplante total, que eu uso a córnea toda, na espessura total, e existem as técnicas parciais, as técnicas que a gente chama de lamelar, que eu uso só a parte anterior ou uso só a parte posterior. Então, por exemplo, o paciente que tem ceratocone, na maioria das vezes, a parte posterior é excelente. A doença é só da parte anterior. Então, eu posso usar a parte posterior para um paciente que tem a doença só na parte posterior. Então, as técnicas cirúrgicas, hoje, a gente combina as técnicas buscando uma recuperação, uma recuperação mais rápida, um risco menor para o paciente em relação a rejeição, a trauma, ponto, infecção, né? Então, os transplantes lamelares, por exemplo, o transplante de endotélio, só da célula endotelial, que é essa posterior, ele é feito com um ponto só. Um ponto. O transplante total é feito com 16 pontos ou mais, né? Então, dependendo da situação, a gente escolhe os transplantes para melhorar o risco, melhorar o resultado e diminuir os riscos para o paciente. E as córneas são distribuídas dessa maneira, elas são classificadas, córneas que podem ser usadas para qualquer situação ou só para uma situação ou outra. Isso faz com que a gente aproveite mais, tenha condição de aproveitar mais os tecidos que são doados. Foi isso que, então, acabou otimizou muito seu trabalho no Banco de Olhos de Sorocaba, que foi muito importante. Exato. No Banco de Olhos de Sorocaba, o Banco de Olhos de Sorocaba, ele tem uma tradição toda, né? Já são vários anos, que eu acho que estão 40, 70, 50 anos vai fazer agora, eu acho. Uma coisa assim. Momento que... Não, eu tive, mas é porque lá, quando eu cheguei, foi feito o hospital. Então aí quando a gente tem o hospital, a gente consegue ajudar mais. Mas lá em Sorocaba é uma cultura já antiga, antes de tudo já tinha, quer dizer, o pessoal lá, a gente brincava que o pessoal lá queria morrer para poder doar. Então em tudo quanto é lugar que você vai, tem Banco de Olhos de Sorocaba. E o brasileiro, ele é uma pessoa que doa. Tem que perguntar, tem que pedir. E o que eles fazem nos locais onde tem doação é que pedem, né? Por exemplo, hoje Sorocaba continua com um trabalho excepcional, mas tem fila em São Paulo. A gente tem uma fila em São Paulo de 1 ano, 1 ano e meio. Você vai para Fortaleza, que o Banco de Olhos é um banco de olhos mais novo, é 0 de fila. Você fala, mas o pessoal de Fortaleza doa mais? Não. Lá eles estão no lugar onde tem muito óbito que pode ser utilizado. E o Banco de Olhos trabalha muito, pede para todo mundo. É um pouquinho diferente dos outros locais, fazem menos transplante do que aqui, mas é um Banco de Olhos que hoje está com fila zerada, né? O problema da fila em São Paulo é que é isso, ela é uma fila, em São Paulo, no Brasil, ela é uma fila regional. Você se inscreve pela data de inscrição. Mas como o país é muito grande, não dá para uma córnea de Fortaleza, por exemplo, vir para você se chegar a sua vez. Porque até chegar aqui, você perde muito, né? Você perde muito. Então, a fila ela é nacional, mas a distribuição é regional. Então, as de São Paulo são distribuídas em São Paulo. As do Rio são distribuídas no Rio. Fortaleza, Fortaleza. Se sobrar,
Aí O vai. excedente vai. Aí vai para Brasília, Brasília manda para o próximo da fila de acordo com a data de inscrição. Então, essa é a maneira que a gente tem hoje de distribuição de córnea no Brasil. E existem critérios de urgência. Então, existem situações que são consideradas urgências, prioridades, que a gente chama, que o paciente passa na frente de todo mundo. Então, isso existe, não é só em pulmão, em fígado, em coração, como aconteceu, por exemplo, com o Faustão, com a situação do Faustão, furou fila. Não, existem critérios médicos que, se não fizer, o paciente vai morrer. No caso da córnea, o paciente vai ficar cego, vai perder o olho. Então, a gente tenta passar esse paciente na frente, e ele passa. Então, se eu chegar um paciente com o olho furado, com uma infecção grave, vai perder, eu posso pedir uma córnea na urgência, ela passa na frente de todo mundo. Sim. Se não tem aqui, ele vai procurar, o sistema procura no estado que tiver a córnea para vir o mais rápido para esse paciente. Então, isso existe realmente, por isso que às vezes a fila, o paciente fala, mas eu estou num lugar tal, de repente no outro lugar eu mudei, mas é porque a fila ela é gerenciada dessa maneira. Existem as urgências, e existem pacientes que estão na fila, mas que por motivo de saúde, por exemplo, fica suspenso, né? Não pode operar, chamou ele, não pode operar, então ele não vai perder um ano de fila. A gente suspende ele fica esperando ele melhorar da saúde, ele ter condição de operar, e aí ele volta para a fila. Isso faz com que a fila mude um pouco, né? Mas tem tempo também, não posso ficar parado 6 meses, não. A fila tem que rodar. Então, ele tem limite de tempo que ele pode ficar suspenso na fila de transplantes. Então, assim, esse sistema é um sistema... Ele pode não ser 100% justo, porque nenhum sistema acaba sendo 100% justo, mas é um sistema que realmente consegue acertar na maior parte das vezes. A gente está sempre, o Sistema Nacional de Transplantes, o Ministério da Saúde, está sempre trabalhando para melhorar, ouve as críticas que a gente faz e que os problemas que a gente tem, que pode melhorar, para fazer com que fique cada vez melhor e que a população acredite no sistema. A partir do momento que a população acredite que a gente está fazendo um trabalho sério, que não está vendendo tecido, que não está usando tecido errado, nada, aí ele doa com mais facilidade. Então, para quem trabalha no banco de olhos, a pior coisa é solicitar, fazer entrevista para doação, porque numa hora é difícil tudo. Delicado. Muito complicado, é difícil, é um curso só para isso, não é toda pessoa, todo mundo que quer fazer, que pode fazer isso. E muitas vezes o médico não é a melhor pessoa fazer isso, porque ele não está ali, ele não é, tem que ter tem que ter um perfil adequado, específica. Exatamente, pode fazer curso e tudo mais. E aí, quanto mais maduro é o sistema, quanto mais educação, quanto mais conscientização tem da população, mais fácil é. Então, por isso é que eu falo que Sorocaba sai na frente, porque lá é muito antigo. Tem uma cultura. E exato, tem a cultura de doação, eles sentem orgulho do banco de olhos, eles têm orgulho do hospital. Como Fortaleza, agora a população tem orgulho do banco de olhos, porque fala, nossa, estamos no fila 0 há mais de um ano, então todo mundo lá fica orgulhoso. E aí, isso vai fazendo com que a cultura de doação se amplie, né, para todo mundo. No caso da córnea, no caso de órgãos como coração, geralmente eu acho que o paciente precisa ter tido morte encefálica. Sim. Mas é necessário que esteja vivo isso, para que os órgãos, no caso da córnea, não a córnea né? a córnea a gente retira a córnea de pacientes com morte encefálica. Ou seja, também. É o que a gente chama de paciente que teve a morte encefálica, a gente vai e retira, a gente é o último a retirar. E a gente tira do paciente com coração parado, ou seja, aquele paciente que teve o óbito até 6 horas pós-óbito. Se ele não está em refrigeração, eu posso retirar. Se ele está em refrigeração, se estende até 12 horas. Então, quer dizer, isso talvez diminua um pouco a fila para... Teoricamente... Tem uma relação de necessidade, então, deve ser do que mais... Teoricamente, é inaceitável um país como o Brasil, com esses critérios que são internacionais, de 6 horas, 12 horas, é inaceitável o país ter mais de 30 mil pacientes na fila de espera para um transplante de córnea, que é o que a gente tem hoje. Já foi menor, né? Já foi. A pandemia atrapalhou muito, porque na pandemia a gente não podia fazer nada, foram 6 meses parados. Depois disso a gente não conseguiu ainda voltar aos números que a gente tinha. Mas 30 mil pacientes esperando, 30 mil pacientes que tiveram condição de serem examinados e entrar na fila, porque tem vários pacientes que nem ao oftalmologista tiveram condição de chegar, porque o Sistema Único de Saúde não é igual em todos os locais. Então tem locais que o paciente, né, nem sabe se transplante de córnea
pode ajudar ou não, infelizmente. Então a gente tem uma concentração muito grande em São Paulo, tem uma concentração muito grande em Goiás, de pacientes que vêm, né, para operar, que são locais onde já tem bancos de olhos que funcionam. Agora Fortaleza está se tornando também um centro de transplante. Mas isso é inaceitável. Exatamente. Por que é inaceitável? Porque todo mundo que tem um óbito, na teoria, pode ser doador. Depende da família decidir doar, de ter pessoal do banco de olhos ali, das OPAs, dos hospitais, conscientizando a família, solicitando, fazendo a entrevista para doação, mostrando a importância que é, não deforma o corpo, é um procedimento rápido, não muda, a gente entrega o corpo para a família da mesma maneira, às vezes um pouco hematoma, alguma coisa, mas é muito pouco, a gente trabalha de uma forma que realmente não dá para notar que foi feito nada, e é uma ajuda imensa, né? Quer dizer, quem passa pela falta de visão, sabendo que pode fazer um transplante, quando faz o transplante muda a vida. Quer dizer, a gente tem pacientes com ceratocone é uma das principais causas. Ceratocone, no Brasil ela não é mais a principal, porque hoje existe tratamentos para evitar que o ceratocone evolua. Então, uma vez que você tem o diagnóstico de ceratocone, você tem que procurar o médico, porque existe tratamento para não chegar na parte de transplante. Então, hoje, diminuiu muito, não é mais a principal causa de transplante. Hoje, no país, a gente tem trauma como principal causa, infecção como, né, são as principais, a infecção e a ceratopatia bolhosa, que é uma descompensação que a córnea fica ruim depois de cirurgias de catarata. Então, como todo mundo faz catarata, porque a população está mais velha, acaba correndo o risco de acontecer isso, e é uma das causas comuns hoje, eu acho que é a mais comum de transplante de córnea. Mas o ceratocone, como ele tem tratamento e a gente acompanha, tem tratamento para parar a doença, tem as lentes de contato que evoluíram muito para não precisar fazer, tem os anéis intraestromáticos, os anéis, né, de Ferrara, que são chamados para tentar tirar o paciente da fila do transplante, então não é mais o principal causa de transplante. Mas esses pacientes, quer dizer, às vezes eles têm pacientes jovens que estão com os 2 olhos, a doença ceratocone é uma doença genética, que tem um comprometimento, na maioria das vezes, bilateral, só que ele é assimétrico, ele pode ser maior no olho do que no outro. E existem fatores que agravam a doença, por exemplo, você tem o diagnóstico, coça o olho, você pode ter o gene e a doença está quietinha. Se você tem o gene e coça o olho, com certeza esse gene vai se manifestar e o paciente vai ter a doença. Multifatorial. Multifatorial. Então, assim, exato, é genética e sofre a influência de ambiente. Não pode ter inflamação, não pode ter nada. Então, assim, isso são coisas importantes que o paciente tem que saber. E a gente sabe isso hoje, né? Então, tem como evitar. Não dá para coçar o olho, tem remédio para evitar coçar o olho, tem remédio, tem lentes de contato para melhorar a visão do paciente. Isso é outra coisa que o paciente pergunta, mas a lente de contato para a doença? Não, a lente de contato não é para parar a doença. A lente de contato é para fazer com que o paciente enxergue. Para a doença é outra coisa. O que para a doença é o crosslink, que é um outro tipo de tratamento. Então é, né, algo que mudou também. Mudou totalmente. Quando eu comecei, quando não eu fui tinha nada disso. Eu tinha 15 anos, não tinha nada disso. 40 décadas, 4 décadas. Não tinha nada disso. Era lente de acrílico, literalmente. Sim. Não eram nem as gás permeáveis. E eu lembro que o médico falava, não, você tem que usar a lente para que não evolua. Não. Mas não, a lente é só para estabilizar. E a lente, então, a lente, ela não estabiliza. A lente, ela te dá a visão. Ela não faz parar o ceratocone. Ela não é esse o objetivo da lente. Aliás, se a lente estiver mal adaptada, ela inflama o olho. E se o olho tiver inflamação, o ceratocone pode evoluir, porque um dos fatores que faz o ceratocone evoluir é a inflamação. Então, você tem que usar a lente de contato, porque é o que dá a melhor visão. Mas ela tem que ser bem adaptada, ela tem que estar controlada, porque mesmo usando a lente de contato, acha que está bem, mas o ceratocone pode evoluir. Se evoluir, a gente tem que fazer o tratamento para não deixar evoluir, que é o crosslink. Esse é o principal. Que é relativamente recente. O crosslink deve ter hoje eu imagino que uns 20 anos já. Sim, mas hoje é consolidado, não existe fazer acompanhamento de ceratocone se não existe o crosslink. Existem critérios definidos para quem precisa fazer crosslink, não é fazer crosslink todo mundo, mas tem critérios certos para fazer crosslink para não deixar evoluir, tanto para ficar usando bem o óculos, ou usando bem a lente de contato, ou mesmo o anel, que o anel também tem critérios feitos, bem rígidos, para quando indicar o anel. E o anel também não é para parar a doença. O anel é para fazer o paciente voltar a enxergar usando óculos ou lente de contato. Vai ser um paliativo, mas ainda assim pode evoluir.
Pode evoluir, então ele tem que continuar seguindo. O paciente transplantado pode evoluir. Porque Sim, a gente não sei. tira, você sabe, a gente não tira a córnea inteira, a gente tira parte da córnea. E aí, dependendo da intensidade do gene, a córnea nova, a córnea velha que está ali, a córnea dele, do paciente, continua evoluindo e acaba mudando a forma da córnea nova. Então quer dizer que foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que aconteceu Eu com fui você. diagnosticado com 15 anos, aos 21, por conta de dificuldade de adaptação com as lentes, estava ulcerando muito a córnea, eu tive que passar pelo primeiro transplante. E mais ou menos uns 10 anos depois voltou, eu tive que refazer o transplante, porque provavelmente usaram, é um botão que fala, É um né? botão. Um pedaço de córnea muito pequenininho. Esse pedaço muito pequenininho é proposital para que a quantidade de tecido que está sendo transplantada seja menor, ou era para otimizar a quantidade de córneas? Não, uma córnea para um paciente. A gente não tem como, não, a gente poderia... Não teria como dividir uma em... Não, ela é redondinha, ela pega a central. É que assim, quanto maior o transplante, aumentam os riscos de rejeição, de vascularização, de aumento de pressão do olho, de glaucoma. Então assim, transplantes grandes são transplantes com maior risco. Então existem aqueles tamanhos, normalmente a gente faz 8, 8,25. E a córnea tem 12, então ainda sobra aqui 2 de cada lado, né, para crescer. Então o problema não é o tamanho, você pode ter recorrência do ceratocone numa córnea, você só não tem recorrência, pode não ter recorrência se você fizer a córnea total, que aí você tem rejeição. Então não é o objetivo. Se usar a córnea total... No tamanho inteiro, a rejeição é 90%, entendeu? Então não dá para fazer isso, a gente faz o suficiente para dar visão para o paciente, para não ter um astigmatismo muito alto, para a gente conseguir uma qualidade de visão legal. E grande parte dos pacientes não tem recorrência, porque a própria cicatriz segura, a própria cicatriz segura um pouco a córnea. O ceratocone, a córnea é mole. Se você tem uma cicatriz, a cicatriz é mais durinha, mas ela não tem vaso, a córnea é avascular, ela não tem sangue. Daí o risco menor de rejeição. Risco menor de rejeição, mas por outro lado, a cicatrização é mais lenta. Ela não é forte igual a cicatrização de pele. Sim. Você corta a pele, depois você não abre, depois que cicatrizar. A córnea, uma vez transplantado, se você não tem vaso, se você sofrer um trauma, ela abre inteirinha, depois de 50 anos. Ela tira igual um pedaço de pizza. É fácil. É assim, por isso que ele fala, não pode. Tem que tomar tanto cuidado. Tem que tomar cuidado. Não fazer esforço. Exatamente. Não fazer... Porque assim, na fase inicial principalmente, porque aí ela é mais molenga ainda. Quando tá mais na frente, o esforço já pode ser feito. Mas se você sofreu um trauma, a chance que você tem de abrir o transplante, abrir o seu olho, é muito maior do que um paciente que nunca teve corte na córnea. E não é só transplante, né? Qualquer corte que você faça na córnea. Corte da catarata também é assim. Entendeu? Então assim, é uma estrutura que é privilegiada porque não tem vaso, então eu tenho pouco risco de rejeição, que é ótimo, baixa rejeição. Rejeição em ceratocone, por exemplo, ela no primeiro transplante é em torno de 8% no primeiro ano. Quanto mais tempo eu passo sem ter rejeição, menor é o risco de rejeição. Mas pode passar 20 anos e o organismo descobrir que a córnea não é sua e vem e faz o risco e faz a rejeição, que tem tratamento. Não é rejeitou, perdi, fiquei cego. Não. Tem tratamento. Sim. Então, teve a rejeição, o paciente aprende quais são os sinais de rejeição. Se aparece qualquer sinal de rejeição, ele corre para o médico. A gente brinca. Injeção de cortisona. Não, a gente não faz injeção, mas a gente trata de algumas outras maneiras. Mas às vezes a gente faz injeção. Mas quanto mais rápido começar o tratamento, maior a chance da córnea voltar ao normal e não perder, né? Agora, a responsabilidade é tanta, que eu falo que a indicação é tanta com o resto da vida, porque assim, a córnea do paciente, a gente nasce com um determinado número de células para viver a vida que você está lá. Então, se nada acontecer, a córnea dura 100 anos, 120 anos, 130 anos, indefinido. Mas se acontece qualquer coisa, essas células começam a morrer mais rápido. E uma das coisas que pode acontecer é a cirurgia, qualquer cirurgia. Você faz cirurgia de catarata, você perde célula. Então, se sua célula estava para viver 100 anos, você fez uma cirurgia de catarata, pode ser que ela não viva 100 anos, ela viva 95. Depende do que aconteceu. E a mesma coisa no transplante. Então a córnea vai perdendo célula. Mas você já pegou uma córnea que já tinha 1 ano, já tinha alguns anos, que perdeu célula enquanto ela ficou sendo preparada. Aí faz a cirurgia, perde célula. E aí continua perdendo célula. Então assim, quanto tempo dura um transplante de córnea?
Depende do que acontece durante a vida. Se tiver rejeição, vai perder célula. Aí ele vai durar menos tempo. Se você tiver pressão alta no olho, vai perder célula, vai durar menos tempo. Se não tiver nada, e você operou com uma córnea boa, que é o que a gente quer, que a gente usa, é o ideal. E essa córnea pode durar 50 anos, 100 anos. 100 anos não tem descrito, mas até 50 anos tem descrito na literatura transplantes que duraram 100 anos, 50 anos, desculpa. Mas aí se eu opero um paciente com 10 anos, com certeza ele vai ter que trocar essa córnea em algum momento da vida dele, se ele tem uma expectativa de vida grande. E aí, no segundo transplante, o risco de rejeição é maior do que no primeiro. Os 8% que eu falei já não são 8% mais. Aumenta um pouco esse risco de rejeição. Então aí a gente tem que tratar de uma maneira um pouco mais agressiva. No retransplante, no segundo transplante, a córnea anterior é retirada, mas há risco de ficarem células dela lá? O problema não é as células dela. O problema é que uma vez que você foi sensibilizado, é igual a alergia. Se você entrou em contato fica lá, o seu organismo fica conhecendo. Então, você tem alergia a camarão. Você não precisa, você passou perto, você não precisa comer o camarão não precisa estar lá dentro. Você sentiu o cheiro, o organismo, e se tem alguma coisa parecida, ele vai. E é isso que acontece, o organismo fica ali. O seu sangue está ali, então você não precisa da célula. Se a célula nova tiver alguma semelhança com a célula antiga, ele pode rejeitar. Entendeu? E idade do doador da córnea não pega. Por exemplo, se eu recebi uma córnea de uma pessoa de 50 anos, com 40 anos, é como se eu tivesse uma córnea de 90 anos? Não. Hoje em dia a gente sabe, vários trabalhos mostraram isso. Antigamente a gente falava, nossa, eu quero uma córnea jovem, né? Então a gente brincava que a gente quer uma córnea de triatleta de 18 anos, olho azul, besteira, a gente brinca dentro da oftalmologia. E não é assim. Então, uma córnea de 60 anos, 70 anos, até 80 anos, uma córnea de 80 anos, se eu colocar num paciente com ceratocone, que tem célula, né? O paciente com ceratocone tem célula boa. Eu tiro o central, mas a periferia dele, ali, o resto que sobra, tem muita célula. Tem muita célula. Então, essa córnea pode durar ainda uns 50 anos. O que conta a capacidade do organismo de nutrir. O que ele tem, a causa do óbito muda. Quer dizer, se eu pego uma córnea de um paciente que morreu por um infarto, ela sofre menos do que um paciente que morreu por um acidente automobilístico. Porque houve impacto, acidose maior, sofrimento celular maior. Então tem muita coisa que muda, entendeu? Então a avaliação da córnea realmente é importante. Então a gente fala, mas a sua idade? Não é. A idade é o que menos importa. A avaliação da córnea, a causa do óbito, o tempo que demorou. Se eu tiro a córnea com 6 horas, é diferente se eu tirar uma córnea com 1 hora e colocar ela no meio de preservação. Quanto menor esses tempos, melhor, mais chance eu tenho da célula ficar boa. E preocupação com compatibilidade também baixíssima, então, porque o índice de rejeição é baixo. Não, o índice de rejeição é baixo no primeiro transplante, e dependendo do caso. Não, eu digo se comparado com um órgão. Não, sem dúvida. A gente não faz compatibilidade. Na nossa legislação não é permitido fazer a distribuição por compatibilidade de córnea. Existe. Então, pacientes de alto risco, pacientes que já têm 6 transplantes, 7 transplantes, ou casos muito graves, você pode fazer uma compatibilidade. A nossa legislação não permite fazer a compatibilidade porque a chance é pequena. Mas, eventualmente, eu posso pedir compatibilidade. Existe sim, e a compatibilidade ela pode ajudar, só que você vai esperar muito mais, né? O custo é maior, então, em saúde pública, pelo benefício, não vale a pena não vale a pena você fazer em todos os pacientes. Então, por isso a gente não tem. Coisas que eu queria deixar aqui como relato, eu como paciente, né, que já estou no 5º transplante, eu acho que alguma coisa que assim, as pessoas que têm ceratocone, que têm a necessidade de um transplante, às vezes ficam preocupadas, né, com o risco. A senhora esclareceu aqui os riscos, que é relativamente baixo se comparado com um órgão. Às vezes a gente fica um pouco frustrado no pós-cirúrgico, porque tem que ter muita paciência, porque demora a recuperação, né? E há possibilidades de alguns problemas, ou de recorrer, de ter que fazer outro transplante e tal. Eu, por exemplo, quando cheguei até a doutora, eu estava assim, já tinha feito 2 transplantes, um em cada olho, e eu cheguei num momento assim que eu achei que não era possível fazer um retransplante. Eu achei que isso já era complicado.
tinha um problema, já estava começando com a catarata, acho que por conta dos colírios para evitar a rejeição, né, causa catarata, ainda que tivesse 30 e poucos anos, não era para estar, mas sim, por mas conta do colírio. O próprio trauma cirúrgico pode acelerar. E o trauma cirúrgico tinha causado várias alterações. A midríase, né, a pupila hiperdilatada. Então eu cheguei aqui pensando que com aquele meu olho esquerdo estava perdido, mas por indicação de um outro médico, que sabia que a senhora estava trabalhando no Banco de Olhos de Sorocaba, o trabalho que estava desenvolvendo lá. E mais, eu fiquei surpreso com como você foi assertiva, né? Você chegou e falou, não, dá pra gente resolver o problema, eu vou fazer um transplante, que a fila estava pequena na época. Na época estava. Vou trocar córnea, já vou fazer o problema da catarata, vou tirar o cristalino, implantar uma lente intraocular. E na mesma cirurgia eu fecho a pupila, eu faço uma plástica na pupila, né? Eu até falei, nossa, doutora, mas a senhora vai assobiar e chupar cana em uma cirurgia, né? E eu lembro que você falou, não, né, não tem nada de complicado, e você fez e deu resultado mesmo, né? Então, eu gosto de usar isso como um alento para quem está esperando, ou mesmo para quem já está meio, desanimado. Meu problema está... Não, tem, né? Sempre há soluções, e principalmente quando a gente se depara com um profissional competente como você, né? Então, você falou de pessoas que fazem 6, 7 transplantes. Eu achei que eu com 5 já estava assim, né? Você já está no limite, né? Você já está no limite. Mas assim, eu acho que isso que você comentou é extremamente importante, porque a gente não desiste fácil. Não desiste fácil. A gente pesa risco e benefício de cada situação. Então, assim, eu pego um paciente jovem que o problema é bilateral, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para não fazer alguma coisa. Então, você fala, Luciane, chegou um paciente bilateral, caso grave, já fez 7 transplantes em cada olho, porque tem isso, por ceratocone. Por incrível que pareça, tem isso por ceratocone. Paciente com 17 anos, 18 anos, com 7 transplantes por ceratocone por 17 anos de idade. Aí você fala, o que eu vou fazer? É um paciente de alto risco, os 2 olhos estão ruins. Não dá. Se o resto está normal, eu tenho que fazer a reabilitação. Então, eu vou escolher a melhor maneira que dê menos risco para esse paciente. Se o paciente tem um olho bom, deixa esse de lado. Deixa lá, já fez, deixa ele quieto, vamos tratar outro, vamos evitar. Tudo depende da situação, mas assim, a gente não desiste fácil. E a medicina evolui muito, a oftalmologia então evolui demais. Então assim, a gente tem imunossupressores, que nós estamos falando aqui que não dá rejeição, mas é um transplante. Então se o paciente tiver 7 transplantes, cheio de vaso, um risco de rejeição grande, eu posso fazer o transplante e fazer a imunossupressão, da mesma maneira que a gente faz no transplante de rim, no transplante de coração. É um risco maior? É o risco do transplante de rim, do transplante de coração. Então ele vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar, porque ele vai envolver problemas de saúde que pode fazer uma hipertensão, pode fazer quadros mais graves. Então, é um acompanhamento multidisciplinar, mas existe essa possibilidade. Eu posso chegar e falar, vamos fazer uma imunossupressão. Você vai fazer uma imunossupressão tópica, mas vai. Não é sistêmica, mas um colírio que vai diminuir a chance de você ter rejeição. Ou a gente tem isso hoje, você vai usar isso no momento certo. Então, é isso tudo. Não tem jeito mais. Aí entram as córneas artificiais, que existem. Elas têm as ceratopróteses, que são córneas artificiais, que a gente usa nesses pacientes que não têm condição de fazer imunossupressão, é olho único, então a gente faz isso. É difícil de chegar no Brasil? É difícil de chegar no Brasil, existe um protocolo na Escola Paulista de Medicina para pacientes que não têm condição, então tem um número pequeno, então tem uma fila que a gente faz desses pacientes pelo SUS, mas o paciente pode fazer uma importação de Boston, da Harvard, diretamente para a gente fazer aqui, existem vários tipos. Então isso também é uma possibilidade, ou seja, a gente mostra para o paciente, tem isso, vamos lutar para conseguir, ou vai para o protocolo, ou tenta conseguir trazer e a gente opera, não resolveu o problema dele, não é que vai ficar sem problema, ele tem outros problemas, ele tem os problemas relacionados com a ceratoprótese, mas pelo menos ele tem condição de enxergar. Então assim, eu acho que uma vez que eu sempre falo para o paciente que ele não pode desesperar, ele não pode querer passar o carro na frente dos bois, querer fazer tudo, eu quero um olho, agora eu quero outro, não, tudo tem a hora certa, porque a gente não pode queimar as etapas, se você queimar as etapas, esse olho que hoje você fez questão de fazer, porque queria, se der errado, você perde a chance de ser, por exemplo, no futuro, fazer um transplante de célula-tronco no nervo para poder melhorar, ou alguma coisa assim, ou uma ceratoprótese mais moderna. Então, evolui muito. A gente não fazia célula-tronco na córnea no passado. Hoje a gente faz
rotineiramente quando precisa célula-tronco na córnea. Então, são situações que a medicina evolui. Então, eu acho que o paciente ele não pode desanimar, a não ser quando ele não enxergue nada. Ele não enxergou nada, tudo bem. Hoje não tem. Você não enxerga luz, hoje não tem o que fazer. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos a célula-tronco fala, dá para fazer. Não, não vai ser com célula-tronco. Vai ser um chip que a gente vai colocar e vai transportar para o cérebro e ele vai traduzir o que você está vendo. Resolver então, até um problema exatamente. Então, assim, tem que confiar na medicina. Acho que tem que confiar na ciência. A ciência está aí para isso. Então, e logicamente, né, tem que ter responsabilidade, não dá para passar o carro na frente dos bois. Acho que isso é mais importante. Bom, acho que só aquelas perguntas básicas, assim, umas coisas meio bobas, né, mas mitos sobre transplante. Eu, como transplantado, me perguntam muito, né, por que você não pediu um olho azul? E a gente tem que explicar. Então, aqui é o que eu falei, a córnea, ela é transparente, ela tem que ser transparente. A gente transplanta para ela ficar assim, ó, transparentinha. Eu tenho que olhar e ver do lado de lá. Ela é uma lente, na realidade, né? Ela tem um grau. Então, ela é para isso. O que dá a cor do olho é isso aqui, é a íris da gente, é o que tem a pupila, onde tem a pupila, que tem a bolinha aqui. Isso é que dá a cor da lente. Então, quando o paciente transplanta, a cor do olho dele pode mudar. Inicialmente muda. Inicialmente ele fica mais esbranquiçado, mais azulado, porque a córnea está inchada, porque tem a diferença entre a córnea normal e a córnea nova, mas com o tempo isso vai desaparecendo, a gente não consegue nem ver a sutura que tem, né, os pontos que são dados na córnea, e aí ela volta na cor normal dela. Às vezes ela fica com duas cores, tem uma cor transparente, que você vê a pupila, e tem um halozinho esbranquiçado, que é a córnea que não funciona, que tudo bem, ela vai ficar desse jeito. A estética não é o primeiro ponto que a gente vê aqui, mas ele pode ser melhorado eventualmente, dependendo da necessidade do paciente. Então, existem lentes de contato, existe cerotopigmentação, pacientes que não têm a íris, a gente pode colocar a íris, como você colocou, para diminuir fotofobia. Então, existe muita coisa na medicina, mas a cor do olho... Fora que isso é secundário, né? Então, a cor do olho, vocês vão ver aí muita coisa na internet que pode mudar a cor do olho. Realmente existem técnicas que podem mudar a cor do olho, mas são técnicas que têm riscos e riscos altos. Então, o paciente, isso não é aprovado aqui no Brasil, ela não tem aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, então a gente não pode fazer mudança de cor do olho com uma cirurgia só por estética. Isso não é feito e o paciente pode ficar cego e precisar de um transplante de córnea por isso. Então, existem situações que a gente muda a cor do olho quando o paciente tem alguma doença, alguma coisa, para melhorar a estética do paciente. Na maioria das vezes, quando o paciente não enxerga, não enxerga, ele só quer uma parte estética mesmo. Com o paciente enxergando é mais difícil, a gente tenta usar uma coisa menos agressiva, como, por exemplo, uma lente de contato. Então, transplante para o olho não existe. Transplante de olho não existe. Olho inteiro, tem alguns relatos também, mas é só estética, não funciona. Não tem a função visual. A cor do olho não muda. O grau, se o paciente era míope, não quer dizer que o paciente... Não dá para saber qual o grau que o paciente vai ficar depois de um transplante de córnea. Totalmente não tem jeito de saber. A doença passa da córnea, a gente não usa córneas com doença para serem usadas para transplante. Então, isso é mas passou batido. Se passou batido, a gente vai acompanhar e vai tratar, mas normalmente isso não é feito, essa é a regra. Córneas que têm doença, elas não são usadas para transplante de córnea. Então, a gente identifica, são vários tipos de doença, a gente consegue identificar e essas córneas não são usadas. Outras doenças oculares, por exemplo, diabetes, tem alteração de diabetes, tem alteração de glaucoma, outras doenças que também elas não são contraindicações para doação, desde que a córnea esteja bem, né? E quais são as outras perguntas aí comuns de mitos que a recuperação da visão é rápida? Não é a cirurgia de catarata, é lenta. Existem técnicas que são um pouco mais rápidas, mas normalmente é lento, o paciente vai melhorando aos poucos, leva ponto, os pontos a gente começa a tirar depois dos 3 meses, não dá para saber com que grau vai ficar, não faz transplante para tirar grau, não faz transplante para tirar a lente de contato, isso não existe. A maior parte dos pacientes que fazem transplante de córnea precisam em algum momento da vida usar a lente de contato para enxergar bem. Paciente que tem doença de córnea, o que dá melhor visão é a lente de contato, na maioria dos casos. Então isso também é algo que tem que ser colocado. E a lente de contato ela é ótima, desde que ela seja bem usada.
Se ela for mal usada, tem vários problemas também, pode ser uma das causas de transplante de córnea. Então, tudo na vida é você ter juízo no que você vai fazer, né? E aí, esse mês, nós estamos no mês Setembro Verde, que é o mês que celebra a doação de órgãos e tecido. Então, é assim, juízo e falem para a família que vocês são doadores, porque isso é importante. Fica o apelo aqui de um receptor, sou grato do fundo do coração para os doadores, né, no meu caso mais de um, e acho que isso vale mais ainda para órgãos também, né, além da córnea, porque no meu caso, ficar um mês a mais ou a menos na fila do transplante, é um mês a mais enxergando bem ou mal, mas para quem está esperando um coração, rim, né, isso pode significar a própria vida, né? Então, é importante a gente se conscientizar, ser solidário, né? E doar órgãos quando possível, quando a gente quiser, né? Isso é extremamente importante. A doação muda a vida de muita gente, pode mudar a vida de muita gente. Um olho, a gente não tira a córnea só do paciente, a gente tira do doador, a gente tira o globo ocular. O globo ocular, ele pode ajudar mais de uma pessoa. A córnea, eu uso a córnea, a região central lá que eu comentei, para um paciente que vai fazer transplante de córnea. O limbo, que é onde tem a célula-tronco, que se eu fiz só 8 milímetros, o limbo fica ali nos 12 milímetros, entre o branco e a córnea. Ali fica o limbo da córnea. Esse limbo eu posso usar para um paciente que tenha falta de célula-tronco. Eu posso usar isso para aquele paciente que tem falta de célula-tronco. Então, eu posso usar ele inteiro, eu posso usar dividido em 4 para 4 pacientes, por exemplo. Né? Então, aí um olho já deu uma córnea, um transplante de córnea, já deu 4 limbos, né? Célula-tronco para 2 ou 4 pessoas, e ainda tem a esclera, que é o branco do olho. O branco do olho é usado em várias situações na córnea de urgência, usado em plástica ocular, é usado em glaucoma. Então a gente usa também o branco do olho, a esclera. Então essa esclera a gente divide também e dá para ser usada em 4 ou 6 pacientes. Então assim, a gente aproveita tudo então, do globo quando ocular. o indivíduo é doador, não é doador de córnea, é doador não, a gente, de olho, é de olho, é de olho. Ele pode ser doador só de córnea, mas não é uma... a gente pode falar, não, só quero a córnea, tudo bem, a gente só tira a córnea. Mas a importância do olho é que o olho a gente faz isso tudo, quer dizer, ele beneficia outros pacientes. Então a córnea, ela dura só esse período. A esclera pode ficar preservada por 3 meses. Então tem muitos locais que não tem, na urgência, que não tem uma córnea na hora, a gente usa a esclera para tirar o paciente da urgência e não perder a córnea, entendeu? Então assim... É importante saber essas coisas, saber que doar é importante, não é um procedimento rápido, não desfigura o cadáver, não tem nenhum problema, não traz nenhum problema para o cadáver, a família não vai ficar esperando mais para o velório em função do procedimento. É lembrar que existe, chamar o banco de olhos, né, ou chamar a central de doação no hospital, que todos os hospitais grandes têm uma organização de procura, né, uma comissão intra-hospitalar para órgãos, e falar, eu quero doar. E aí faz toda a papelada e ajuda aí no mínimo, se são 2 olhos, se a gente colocar aqui, brincando, ajudou 12 pessoas quase. Então, realmente, é um ato muito glorioso. De altruísmo muito extremo. glorioso.